A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial temos o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Os itens 1 e 2 da primeira revelação, Moisés. Item 1. Disse Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E o item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte do Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países esta lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinar. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade humana precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes em que ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causeis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, porém, propriamente ditas, revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comum. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como 29º encontro, teremos como tema Noé legitima a escravidão. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos de Noé, sua autoridade e o alcoolismo. E no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação mais detalhada do capítulo 9 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: E Noé disse: maldito seja Canaã, filho de Cã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Deus de Sem,
e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 9, e versículo de 20 a 27. Vamos ao nosso texto base. Como vimos no episódio anterior, os filhos jovens e inexperientes de Noé dividem-se quanto ao proceder do pai embriagado e desnudo. E Noé, ainda fora do seu juízo, de seu estado normal, estava em estado alterado de consciência, vaticina, proclama a escravidão para a geração dos filhos de Cã, a partir de Canaã, seu filho e neto de Noé. Esta é uma das passagens bíblicas mais controversas. Vamos tratar aqui à luz dos conhecimentos espíritas, não para justificar e nem para legitimar a escravidão, esta que é um crime segundo o Código Penal brasileiro. Nos termos do seu artigo 149, são elementos que caracterizam a redução à condição análoga à de escravo. A submissão aos trabalhos forçados e às jornadas exaustivas, caracterizado pela sujeição do trabalhador ou trabalhadora a um empregador, tomador dos serviços ou preposto. Independentemente de consentimento, a relação mediante fraude, violência, ameaça ou coação de quaisquer espécies. A sujeição destes ou deste trabalhador, trabalhadora, trabalhadores a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção destes. A pena é a reclusão de 5 a 10 anos e mais multa. O parágrafo 1º deste Código diz que a pena prevista acima é agravada por 1/6 a 1/3 se, inciso 1º, o agente que emprega, junto ou isoladamente, como meio de coação e com a finalidade de impossibilitar o desligamento do serviço ou o pagamento de dívida. A linha A. A imposição de uso de habitação coletiva insalubre. A retenção de salários, documentos pessoais ou contratuais, a linha B. A linha C, do inciso 1º. A obrigação de utilizar mercadorias ou serviços de determinado estabelecimento. Inciso 2º. Resulta à vítima, em razão de maus tratos ou das circunstâncias da natureza, da redução à condição de escravo ou análoga a esta condição, grave sofrimento físico e moral. Assim, esclarecendo o aspecto legal, brasileiro e atual, destacamos, com base no profeta Isaías, capítulo 14, versículo 16 e 17, em uma de suas profecias que acreditamos ser a tradição judaico-cristã referente à desobediência, punição e queda dos anjos, ou seja, os exilados de Capela, na compreensão espírita, em particular de Lúcifer, o portador da luz. Diz o profeta Isaías: os que te virem te contemplarão, conhecer-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra pelas guerras, pelo medo, pela intimidação, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo todo como um deserto, que assolava suas cidades, que não abria a casa dos seus escravos, dos seus cativos, para a libertação, não lhes dava a libertação. Provavelmente esta era a condição dos povos e nações nos mundos distantes ligados ao sistema estelar múltiplo capelino ou de Capela, onde Emmanuel diz que há muitos milênios atrás seus filhos viviam em lutas fratricidas, irmão contra irmão, marchando ao som de hinos guerreiros
e pelo domínio desses povos. No livro Os Patriarcas de Yahvé, de Albert Paul Dowie, descreve que em Carrion era um planeta do outro lado da Via Láctea, na longínqua Capela, de onde viria espiritualmente uma leva de grandes obreiros que muito ajudariam Varuna em sua árdua missão. Ajudariam a Jesus, com um outro nome. Todavia, experimentalmente, os oriundos do planeta Atlante, este é o nome que Albert Dowie dá a esse planeta, de onde teria vindo os capelinos para cá. Então, esses espíritos ficavam muito a desejar. Apresentavam deficiências comuns à humanidade categoria média, em que se encaixam os seres humanos que superaram as fases preliminares e ainda sem alcançarem, as luzes da fraternidade plena. Havia basicamente 4 raças em Atlante, segundo Albert Dowie: os azuis, os verdes, os púrpuras e os cinzas. Os azuis e os verdes eram profundamente racistas, não tolerando miscigenação entre eles, acreditando que os cinzas eram de origem inferior, podendo ser utilizados de forma como desejassem. Naquela época, a escravidão já não existia, mas uma forma hedionda de servilismo econômico persistia entre as nações. Por quais quer que os profetas atlantes tivessem enaltecido a origem única de todos os espíritos no seio do Senhor, o nosso Pai amantíssimo, os atlantes ainda continuavam a acreditar que a cor da pele, a posição social e o nome ilustre de uma família eram corolários inseparáveis para a superioridade de alguém. Não será esta a cartace de Noé, uma representação da redição das más tendências de vidas passadas, que levaram os povos antigos a recriarem aqui na Terra a escravidão e os preconceitos de raça, de etnia? Kardec escreveu as respostas dos espíritos aos seus questionamentos 30 anos antes da libertação dos escravos aqui no Brasil. O mundo ainda se demorava escravocrata quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. E hoje as notícias que nos chegam pelos telejornais ainda nos chocam com esta realidade do trabalho escravo ou análogo à escravidão. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 829, pergunta: haverá pessoas que estejam por natureza, por ter nascido pela vontade de Deus, destinados a ser propriedade uma das outras? Por trás desta pergunta, havia uma leitura de mundo espiritualista e também teísta, que buscava a compreensão das leis naturais e também leis divinas para compreender as relações socioculturais aqui terrenas. Os espíritos respondem a Kardec que toda sujeição absoluta de uma pessoa a outra é contrária à lei de Deus, sendo, portanto, a escravidão um abuso da força e desaparece com o progresso humano, como gradativamente desaparecerão todos os outros abusos, a misoginia, o racismo e etc. Tal como nos mundos superiores, isso não se conhece a tais barbaridades. Comenta Kardec que a lei humana que consagre a escravidão é contrária à lei da natureza, pois que assemelha o ser humano ao animal irracional e o degrada física e moralmente. Mesmo quando a escravidão faça parte dos costumes de um povo, são censuráveis aqueles que dela aproveitam, embora só o façam confirmando-se a um uso que lhes parece natural. Dizem os espíritos que,
O mal é sempre mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que a pessoa dispunha para compreendê-lo. Aquela que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza, da lei de Deus. Mas nisto, como tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, a pessoa se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, mais esclarecida pelas luzes do cristianismo, a sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser igual a ele mesmo, a nós mesmos perante Deus. Nenhuma desculpa mais este tem. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 830. A desigualdade natural dos corpos, dos biotipos e diferentes condições históricas diferenciou povos e etnias e as colocou em certas condições de dependência uma das outras. Cabe, pois, por responsabilização divina, que as etnias mais avançadas tecnologicamente elevem a esta condição as suas irmãs, as etnias menos desenvolvidas, e não abuse da sua superioridade para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Comentam os espíritos que durante longo tempo as pessoas consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender estes seres de outras raças como bestas de carne. Consideravam-se de sangue mais puro os que assim procederam. Insensato, dizem os espíritos, nada viam senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, mas o espírito que os anima. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 831. Ainda, mesmo que exista quem autoafirme que trate seus escravos com humanidade, não deixam-lhes que falte nada e acredito que a liberdade os exporia a novas e mais provações. Dizem os espíritos a Kardec que esses senhores escravos compreendem só e tão somente os seus interesses particulares. De igual ou superior cuidado dispensam os donos de bois e cavalos de raça para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como aqueles que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como se dispõe de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si próprios. Isso podemos ler na questão seguinte, 832. Tratada da questão da escravidão, segundo a filosofia espírita, retomemos a passagem de Gênesis, onde Noé plantou uma vinha, bebeu de seu vinho e bebedou-se. E fora do seu estado de consciência normal, repreende seu filho menor, Cã, amaldiçoa seu neto, Canaã, e seus descendentes, com a escravidão, com a servidão, aos seus descendentes, aos descendentes de Sem, de Jafé e de seus irmãos. Isso podemos ler no livro de Moisés, ou Gênesis, capítulo 9, e versículos de 12 a 27. Citando a música Pais e Filhos, de Renato Russo, do grupo Legião Urbana, os pais também erram, pois também são crianças, aqui para nós, uma leitura espírita, são crianças espirituais. Como também você vai ser quando você crescer, canta a música. Somos, quando adultos, perfectíveis e não ainda perfeitos. Estamos em busca de evolução e perfeição. Nesse sentido, entendemos essa situação nas palavras de Jesus, que explica que daqui em diante
estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Isso podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 12 e versículos 52 e 53. Mas esta natural divisão de opiniões entre as diferentes gerações não se deve gerar conflitos, ódios e violência. É preciso sempre buscar o bom senso e o consenso, pois este é a essência das leis do Senhor. É o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, diz o rei Salomão, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Isso podemos ler no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículos de 7 a 8. O filho sábio alegra seu pai, mas a pessoa insensata despreza a sua mãe. Isso também lemos no livro de Provérbios, capítulo 15 e versículo 20. Lembrando que Jesus reafirmou o que Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Isso podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 7 e versículo 10. E hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre as culturas, os povos, as línguas. Continuaremos então em nova oportunidade, paz e luz a todos e todas.